Fala, Renatão, muito boa noite, meu amigo. Boa Estamos noite. aqui Nessa fazendo. sexta-feira à noite, sextou, Sextou aqui, a gente gravando mais um Conexão gravando. Leopoldina. A gente Exatamente. cansado, a gente batido, a gente baleado. Pois é, mais um programa. Hoje tivemos que fazer um plantão, né, cara, para estar aqui, uma coisa emergencial, urgente, muitas notícias importantes. Então a gente fez esse sacrifício, né, cara? Pois é. É. Esse Então, sacrifício para fazer aquilo que a internet nos impele a fazer, que é dar nossa opinião sobre assuntos que a gente não entende ou entende muito pouco. é uma merda. Tá, entende muito pouco. Estamos aqui exatamente para a gente ficar aventurar, né, cara? Para a gente se Nos aventurar. aventurar. Ah, Não maravilha. fomos cancelados até agora, acho pouco provável que sejamos ainda. É claro, ninguém assiste a gente, né, Renato? Como é que tu vai cancelar se você não assistir, né, cara? Não faz o menor sentido. Mas para cancelar, você não precisa ser assistido. Basta só que uma pessoa específica te assista no momento inadequado, você já era. Aí sim você fica famoso. Eu já te Então, falei, eu ia sugerir a gente isso. tem que criar uma polêmica para ser cancelado e ficar Exatamente, famoso. exatamente. Já te falei. Exatamente, eu ia acabar. Exatamente, até tem toda razão. Exatamente, sugerir isso, cara. A gente ser cancelado e ganhar polêmica, virar polêmica. Pois é. Isso aí a gente. Vamos falar de parar de falar bobagem, vamos ao que importa, né, Renato? Ó, E a gente fala sério em algum momento? quase impossível isso. Bom, A o gente fala nosso. sério em algum momento? Pois é impossível, cara. Nosso momento pérola aqui Meu Deus, como é que é o nome do programa? Conexão Leopoldina. Essa história. Tivemos um lapso aqui, cara. De repente acontece isso. Conexão Leopoldina. As ruínas da história ou a história em História ruínas? Vamos ruim, ver se né? você tá ligado. Tanto faz, não vou lembrar. É a soma dos produtos, não é isso? A soma dos fatores não altera. Era o A ordem produto. dos fatores não altera o É a produto. ordem, isso aí, cara. Bom, algo que já entrega que é de humanas, né? Soma de humanas, a gente não consegue nem saber como é que é composto uma multiplicação. É isso que dá um ensino médio mal feito, né, Renato? Olha só, cara. A gente fez presencial, hein? EAD. Olha que é a situação que não dá disso aí. Bom, a gente está trazendo aqui hoje, né, é um livraço, na verdade é uma coletânea. Eu não sei se em algum momento ele foi publicado num blocão. Assim como, por exemplo, a formação da classe operária, que originalmente do Thompson, nosso patrono, né, Renato? Nosso patrono aqui. Uhum. Primeiro patrono, porque o segundo é o Elon Musk, né? Elon, Alum. Elon perfume, Perfume. perfume, exatamente, é nosso patrono aqui e tal, enfim. Daqui a pouco falaremos sobre isso. E aí, basta ver que a gente sempre está falando dele aqui, entendeu? Porque ele bota dinheiro aqui. É. E aí, o que acontece? A gente trouxe esse. Bom, enfim, aí falando do Thompson, né? Então, o livro do Thompson, A Formação da Classe Operária, foi publicado originalmente num blocão. E na edição brasileira, que dividiram em três volumes. Bom, e eu também não sei se esse texto, que é do Steven Russell, ah, moleque, Steven, Ah, é, Steven Russell, que é um historiador britânico, medievalista, um cara mais classicão assim, né? Bastante. Não é da geração por do Legoff, né? Uma geração. Aliás, é da mesma geração, mas não vem dessa pegada tanto do Legoff. Bom, eu não vou aqui me aventurar a falar mais nada sobre isso para não pisar em ovos, meu querido. hum. Mas eu queria deixar, mas eu queria deixar aqui a recomendação desse livro. É muito bom, a História das Cruzadas. Então, ele foi publicado no Brasil então, já tem aí mais três editoras diferentes que vêm publicando, se eu não me engano. Se for circular pela internet, começa a achar edições de editoras diferentes. E foi publicado, então, em três volumes. É um livro muito bom, assim. Eu acho que ele consegue servir a mundos distintos, né? Públicos distintos. O cara que está interessado ali, dá uma olhada e conhecer, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele dá, de certo modo, uma aprofundada. Eu gosto muito. Eu trouxe aqui até a capa do volume 3. Eu não estava achando a capa do volume 1. Inclusive, esses três livros, seria diferente, Renato, estão extremamente caros, né? Para comprar ele. É, É, para variar. para variar. Mas assim, há quem diga, não sou eu, eu já fui, inclusive, reprimido em relação a isso. Há quem diga que a gente consegue encontrar em PDF. Há quem diga. Há quem diga, há quem diga, há quem diga. Pois é. Quer falar alguma coisa sobre a história das cruzadas, Renato?
Aliás, inclusive, se a gente fosse aqui, se por acaso a gente desistir dessa carreira, né, cara, de historiador e não, você que é um cara, inclusive, do cinema, se um dia você esquecer tua carreira como historiador, esquecer não, permanecer, professor, associar e alguém te chamar para fazer algum filme, se for um filme ali das produções das Brasileirinhas, for um filme histórico, você já pode colocar a Cruzada. Nossa, Bené, que É, piada foi infame, boa, malandro. foi boa, foi Putz, boa. grila. É Que maravilha, piada, né? que piada infame. Cara, História das Cruzadas, eu acho que tanto para quem é da história quanto para quem não é, pode se constituir num trabalho de muita referência. Você não precisa ter todo aquele conhecimento histórico, teórico acerca da análise das cruzadas, porque o livro ele já te oferece esse arcabouço. E curioso porque, mais do que uma história das cruzadas, é um recorte estrutural muito específico da Europa ali durante esse período das cruzadas também. Então, acho que até para você se inteirar mais da história europeia, de determinados movimentos políticos e religiosos, a história das cruzadas pode ser um ponto de partida, claro. Existe um certo fôlego para você, exige um certo fôlego da parte de quem está lendo. Mas acho que no final se constitui uma experiência muito interessante, porque você sai bem informado sobre um assunto que suscita muito debate, que são as cruzadas, principalmente pela questão do templarismo, tudo que se envolve aí os cavaleiros templários, toda essa mística, mito e realidade que se confundem na história deles, e também sobre a Europa desse período, que é um período muito complexo, é um período de muita agitação, ao contrário do que muita gente pensa, embora estivesse ali no medievo, não era uma sociedade estagnada, tinha muita coisa acontecendo e essas coisas elas repercutem na própria organização das cruzadas. Então, acho que para se ter esse panorama e se aprofundar mais, acho que a história das cruzadas pode ser uma boa referência. Para quem quer saber mais das cruzadas e para quem eventualmente quer saber mais sobre esse período europeu também. Agora sim, sem dúvida, Renato, sem dúvida. Não, é um livraço, realmente eu tenho, enfim, né, como você estava comentando aí, existem publicações, é da Compal, se jogar aqui no Google, joga na Amazon, aparece inúmeros trabalhos, mas eu acho que esse é um trabalho bastante sério, não está focado tanto nessas questões da questão da mística, dos templários, aparece também, mas é um estudo mais, digamos assim, historiográfico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ler, assim, não tem um linguajar tão pesado e tal. Em algumas partes, sim, mas nada que assuste o leitor. Bom, tirando isso, meu amigo, deixa eu aqui. Nós estamos comovidos. Eu não sei se você. Pô, eu não trouxe aqui, é maravilha, né? Não trouxe nenhuma reportagem específica, mas vamos falar desse caso aqui também emblemático, Renato. Essa aqui foi de doer, né? A imprensa está bem preocupada com isso, o tempo todo falando, então, dos milionários, bilionários, né, que desceram, Bilhardários, os miliardários, bilhardários. inclusive o Capeta, né, o antigo presidente Bolsonaro. Eu estava hoje até falando sobre isso, se chegou, parece que lá o astronauta, o vendedor de travesseiro, né, Sim. Que estava vendendo estava passagens, né, vendendo pacote de passagem. viagem para essa cápsula aí, né? Para essa cápsula e a pessoa. Então eles ficaram confinados dentro desse mini submarino. Então, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, né? E Sim. foram fazer digamos assim, um passeio legal, cult, diria, né? Exatamente revisitar aí os escombros do Titanic. Realmente algo saudável, né? Saudável, você vê que são pessoas que estão com dinheiro contado, né? Para poder gastar com isso. E aí, de repente, o submarino se perdeu. E aí começa uma sequência de teorias e gente explicando o que poderia ter acontecido. Aí começam a fazer todo o desbravamento em relação aos donos da empresa. Daqui a pouco veio essa informação, né, Renato? E, na verdade, ele estaria sendo controlado por um joystick de videogame no valor de 200 pila, R$ 200. E a situação é complicada. E é engraçado que a imprensa acompanhou de perto lá, fizeram Sim. imagens de como é que eles, enfim, né, como eles estariam ali dentro. Bom, aí começa toda aquela polêmica em torno, puxa, mas os caras que estão, as pessoas, os refugiados que partem da África,
que morre afogada, a imprensa não dá a mesma atenção. Como se também se fosse novo, né? Eu não entendo também esse tipo de crítica, né? Como se isso algo, É, como se fosse algo realmente, pô, nunca aconteceu. Uau! E é isso, né? Quer dizer, a empresa, o dono da empresa de uma maneira geral, as imprensas, né, principalmente do Brasil, são todos eles bilionários, né? E sim. obviamente que eles vão querer dar voz e repercussão a isso. E repercutiram. E sem contar que vira um clickbait, né, Renata? A pessoa acaba entrando lá por curiosidade e a imprensa também funciona com base não só do interesse político, mas por vontade de lucrar. Quer falar sobre essa experiência magnífica? Cara, eu acho que a empresa está muito preocupada também com os próximos bilionários, né, que vão se aventurar nisso. Então, assim, já cuidado com os nossos bilionários, a gente tem que alertar os nossos bilionários para que eles não entrem numa aventura dessas. Mas, trocando em miúdos, tem tanta coisa mal explicada nessa história, mas tanta coisa mal explicada. Essa cápsula, essa empresa, alguns bilionários falaram que já fizeram um passeio com um tipo de cápsula desse, se arriscaram, mas voltaram. Tem aí a questão do engenheiro que apareceu recentemente, que ele havia escrito um documento sobre tudo que poderia dar errado na viagem e deu, o cara foi mandado embora. O pessoal está comentando muito que os destroços foram encontrados justamente no dia que era previsto para o oxigênio acabar. Alguns especialistas já falavam desde o primeiro momento que essa cápsula provavelmente tinha se arrebentado já na descida. Então, enfim, tem muita informação desencontrada, muita coisa mal explicada. Eu, particularmente, acredito que já sabia-se desde o início do destino dessa cápsula, o que tinha acontecido. Ficaram segurando essa questão do oxigênio acabando porque precisava segurar a audiência. Você dizer assim de cara que morreu é ruim para a audiência, é ruim para os negócios. Tem que ir alimentando as pessoas, alimentando as teorias, alimentando as conversas. Na última semana, o Brasil formou milhares de especialistas em oceanografia, milhares de especialistas Muitos, muito. em submarino, né? Exatamente. Porra, um É. monte de gente aí que eu não sabia nem que conhecia o mar comentando sobre submarinos, sobre oceanografia, sobre pressão. Gente que matou todas as aulas de física falando sobre pressão. Eu fiquei impressionado. Então você vê, né? Como é que uma tragédia dessas forma aí um monte de especialistas, o retrato da nossa sociedade. Renato, o detalhe é o seguinte, né? Quando se vai perguntar sobre reforma de ensino, primeiro ponto que coloco é: tem que cortar o currículo. Para que que eu vou É, aprender mitocôndria? Para que que eu vou aprender a pressão? Mas aí, pois nesse é. momento, começam a aparecer os especialistas. Como é que era Sim, curioso, sim. né? E Curioso aparece. demais. Bom, eu sinceramente. É que as pessoas querem aprender as coisas de forma freestyle. Ninguém quer aprender as coisas com método, com teoria, com embasamento. Não, as pessoas querem aprender tudo à moda, com o perdão da expressão, a lá caralho. Né? É, Todo mundo quer aprender tudo freestyle. Esses dias eu estava rindo aí de uma postagem que eu vi do físico teórico. É o físico que não sabe fazer cálculo, mas é o cara que entende das teorias. olha lá. Falei, putz, grila, cara. De físico quântico, agora é o físico teórico, que tudo é física quântica, né? Coach adora mexer com física quântica. Não, Ah, porque eles adoram física quântica. a Ele física mistura, quântica, não né? sei o quê. Se É embaralha física quântica. com o espiritismo também. É, embaralha com o espiritismo, com cultos afros, enfim, é uma desgraça. As pessoas querem aprender de forma freestyle. Ninguém É, quer sentar, ter método. A educação tem que ser instagramável. Se não for, é chato, as pois pessoas é. ficam com sono. É que todo mundo tem essa necessidade de hiperestímulo. Essa questão aí do submarino. Pô, teve gente que varou noites aí pesquisando sobre o que é um submarino, como funciona, não sei o quê, e tá todo mundo comentando. Todo Te mundo garanto, comentando. domingo esse assunto morreu. Domingo vai Ah, vir uma é outra porque ninguém onda, aguenta mais, aí né? vai surgir um outro nível de especialista, né? Já se esgotou o assunto. E Eu assim vai acho que, tocando a na sociedade. verdade, eu acho que, na verdade, até lá o Elon Musk vai ficar com ciúmes e vai explodir mais um foguete, Renato. Tem quase certeza. Agora, é claro que a gente poderia fazer uma crítica, como eu vi também, porque para além das questões dos especialistas de física, começam a aparecer também os caras que querem fazer toda a discussão sociológica. Ah, os milionários, eles não têm compreensão, eles estão muito mudados, olha o gasto de dinheiro excessivo, coisa. Parece também que isso nunca aconteceu. Algo é tudo É, novo. é. Agora, tirando essa questão toda, eu vou te falar uma coisa, Renato.
Pô, eu ficaria com muito medo de descer o mar assim, não só por morrer afogado, mas justamente com medo da pressão. Quanto mais a gente desce, maior a pressão, né? Como se a Sim, gente carregasse essa tonelada de água nas nossas costas. E não à toa o negócio foi implodido. Ele não sim, explodiu, ele foi implodido, né? E em detalhe é o seguinte, e a nossa pressão sanguínea? Você precisa também ficar numa câmera hiperbárica para poder sim. equiparar conforme você vai descendo. Pô, isso não faz bem, não. Sinceramente, isso É precisa que ter um rigor muito grande, né, cara? Quem que é o mesmo treinamento que os caras da NASA fazem. Os caras da NASA fazem, né? é, Submetidos a esse tipo de exatamente. pressão. Pois é. Bom, enfim, tá. Não, olha só. Na Não, escola, na escola, eu lembro de ter tido aula disso na escola. Lembro de professor de física falando isso, mas vamos encurtar o currículo, né? exato. Vamos cortar o currículo. Para que eu vou estudar uma mitocôndria? Vai gostar da pressão, Renato? Não Pois tem é, o menor sentido, né, cara? faz Aliás, sentido. é, pois é. Então, aliás, se vocês querem saber de pressão, é a força, né, sobre sobre a área da super... Ah, moleque, sobre a área da superfície. Boa. Vamos em frente aqui. Tá. Notícia de hoje também aqui, Renata. Hoje essa tá mais fresquinha, né? Então aí tá o presidente Lula, faz o L. Você falou lá em arcabouço. Falei, "Ih, fudeu, nossos. Opa, ferrou. Nossos seguidores vão falar, faz o L. É tudo comunista, né? Arcabouço, logo no iniciozinho, né? Eu tava falando, eu falei, "Ih, ferrou. Tá falando sobre as cruzadas aí. Então o Lula tá aí passeando, né, Renato? Pois é. Fazendo as É, articulações. é. E indo para aquela parte do. Não, a política é muito complexa, eu concordo que a política é complexa, mas eu não tenho como negar que depois do que aconteceu com o Ministério do Meio Ambiente, a questão do marco temporal da regulamentação das terras dos povos originários, depois do fiasco que foi isso tudo, eu não tenho como negar que dá uma balançada negativa. Eu não sei se chegar para o mundo e você cobrar investimento, dizer que o mundo também é responsável, etc. e tal, depois do que aconteceu aqui, eu não sei se tem necessariamente força política e força moral para isso, sabe? Então, assim, eu olho para isso tudo com muita desconfiança. Até porque, tá, a gente, por preservar a Amazônia, é o mínimo. Tem outros problemas aí muito a reboque, questão de preços, as coisas não estão tão baratas assim. Preço de alimentos, sobretudo, né, Renato? A gente vem comentando, né? Nós dois, a Sim, gente vem conversando sobre isso. Isso precisa ser prioridade. Senão, o que está acontecendo? Realmente você está aí, nossa, está se submetendo toda a agenda liberal. O dólar está equilibrando, o mercado está indo bem, é superávit daqui para cá, fornecido pelo agro, relacionamento internacional, mas vem essa questão, né? E o controle dos preços, sobretudo dos alimentos, né? Bom, essa semana, para você ter ideia de como está um negócio tão estranho, até a Miriam Leitão estava reclamando do Banco Central, né? Falando que o Banco Central está sabotando a economia por causa da questão da taxa de juros, uma série de medidas que o Banco Central não tomou e deveria tomar. Essa semana, se eu não me engano, foi na quinta-feira ela estava reclamando disso. Então, esse é aquele ponto que você vê que tem alguma coisa que não é que ela não está dando certo, ela simplesmente está dando muito errado. Então, errado. tem muitas coisas aqui que estão no chão da nossa realidade que a gente ainda tem que olhar com um pouco mais de frieza, um pouco mais de cuidado, sabe? E as explicações precisam melhorar, né? Essas explicações econômicas também, vou te falar uma coisa, né? Porque todo mundo fala, bom, não, o único jeito que se tem de frear a inflação é subir a taxa de juros, porque você faz aí provavelmente é a Selic, né? Para além de você diminuir o meio circulante de moeda, de empréstimo, tudo isso afeta, né? As pessoas consomem menos. Você também tem ali você atrai investidores que investem em título. Então, você teria a maior quantidade de dólar no país. Então, a maior quantidade de dólar, isso implicaria também um pouco aí do recuo do dólar frente ao real, que é o que tá acontecendo. No entanto, os preços não estão seguindo essa questão. Então, quer dizer, se você Bom, controla a inflação exatamente pelo aumento da taxa, da taxa dos juros, sabe? Que é a taxa Selic, no caso, né? Que acaba fixando, e que isso não vai resvalar em relação ao preço, né? A pergunta que eu falei, inclusive, para a dona Mira Leitão. Alô, Mira Leitão, se quiser entrar em contato com a gente aí, tá o nosso e-mail do canal, aqui se faz história, @gmail.com. É isso aí, Renato. É, podemos ir em frente?
Podemos. Vamos, vamos. Bom, e aqui também a última notícia do dia, tu vê que tá todo mundo uma animação e tal, feliz aí, é justamente a aprovação pelo Senado, que também eu acho que é uma coisa que iria ocorrer de qualquer maneira, né, Renato? Nós prevíamos isso Sim. aqui. Nós não temos bolas de cristal. Mentira. É óbvio. Ah, a gente já tinha cantado essa pedra já. Zanin zaniu e agora está dentro do STF, né? E aí a imprensa falou, vários analistas dizendo que o Lula tinha sido ferido aí a princípio da moralidade ou da impessoalidade, na verdade, não deveria. Como se nunca ninguém tivesse feito isso, como se isso nunca tivesse Esse é um outro acontecido. ponto, esse é um outro ponto, né? E também é o seguinte, pô, qual é o papel então do Senado, né? O Senado não está ali? É isso. Ah, mas ele ratificou o apadrinhamento. Falei, amigo, é a questão da política, né? É a Pois questão é. da política, pois é. É, ficar querendo esperar coisa nova disso é só estresse, é só se aborrecer mesmo. Pois Né? é. Outros caras, lembrei aqui do Marco Aurélio, quem indicou o Marco Aurélio, se eu não me engano, Marco Aurélio de Mello, que é inclusive a vaga dele, né? Ele entrou na vaga do Marco Aurélio de Mello. Sim, Quem indicou foi o próprio Collor, que é, enfim, né? Parente dele, né? Parente do Marco sim, Aurélio. isso, verdade, bem lembrado. Marco Aurélio de Mello, Paulo de Mello e tal. Tanto é que eu acho que na época do impeachment ele até se colocou como impedido de julgar o impeachment do. Ai, meu Deus, do Collor, né? É É, isso. a questão do Zanin só tem aquele componente de ironia, né? Aquela licença poética, porque ele acabou entrando numa vaga que, no fundo, quem almejava era o Marreco, né? Era uma régua. Marreco, Era uma régua. Marreco largou a magistratura para poder, com a promessa de que ia integrar em algum momento o STF. Era uma Não régua. aconteceu, e o cara com quem ele teve embates jurídicos acabou sendo o cara que levou a vaga. Então, esse componente, essa licença poética, esse gostinho, eu acho Como diz, a vida dá considero, voltas, né? considero positivo. A vida dá muitas voltas. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, acho que também é um órgão colegiado, é uma pessoa só, não vai fazer. Como dizem, né, Renato? Eu vou trazer aqui uma informação nova, né? Uma andorinha não faz verão, né? Então, com essa, Caraca! nos despedimos aqui. Se você. No meio das ruínas, essa pérola de conhecimento Pois é, pois elevado. E hoje, Renatão, vai beber hoje? Pô, vou beber o texto que eu estou escrevendo ali. Estou desde 11 horas da manhã pendurado no texto, cara. Em breve, uma coletânea será lançada com texto meu. Mais detalhes assim que for possível Maravilha. divulgar. Ah, por favor, vem aqui falar For de. possível divulgar. Inclusive, Tem que. pode Não, falar. diga. Não, Não, pode eu só falar. ia dizer o seguinte, no dia do lançamento, aí o Wax Faz História está de portas abertas para esse lançamento maravilhoso dessa obra e desse seu artigo, com certeza. Pô, valeu, valeu. Bom, ficamos por aqui? Ficamos por Então, aqui. peraí, Semana calma. que vem tem mais. Então, se vocês gostaram desse vídeo tão animado, tão enriquecedor, com informações e conteúdo histórico, compartilhe, curta, passe adiante, não fique com vergonha. Não, eu também sentiria vergonha de compartilhar nosso próprio vídeo. Mas você tem que se ousar, né, Renato? Seja você Sim, sim. Saia da sua zona de de conforto, mas não de conforto. submarino. Exatamente. Inclusive é o seguinte, nós vamos aqui, assim que esse vídeo chegar a 1.000 visualizações, nós sortearemos 2 passagens para poder visitar o Titanic, Renato. Pegar o Putz. submarino e visitar. Tem Ah, algum boteco sim. na Zona Norte chamado Titanic agora? Pois é, e detalhe, vai estar o Roberto Carlos dentro do submarino, fazendo show, cara. Ele vai estar lá, inclusive. É, pois é, vai, Agora que o vídeo vai bater 1.000 visualizações negativas. Não sei se pode. isso é possível, mas. Pois é. É isso, meu amigo. Um abraço. Valeu, um abraço. Peraí, calma aí, deixa eu ter que interromper aqui. Agora sim, um abraço.